Graças a Deus, meus queridos, tudo bem? Vamos continuar os nossos estudos na carta de Paulo aos Coríntios. Semana passada nós fizemos uma introdução à carta, tratamos ali da parte introdutória, da parte panorâmica, né, das informações panorâmicas sobre a carta. E hoje nós vamos começar o estudo do primeiro problema que o apóstolo Paulo vai tratar nessa carta. Apenas para que você tenha aí uma ideia de como está organizado o texto da carta de Paulo aos Coríntios, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, ali no começo da carta ele vai tratar, do capítulo 1 até o capítulo 6 mais ou menos, ele vai tratar dos problemas que foram relatados a ele. Nós vamos ver que um grupo de irmãos hoje, nós vamos ver isso hoje, um grupo de irmãos relatou uma série de problemas ao apóstolo Paulo, então nesses primeiros 6 capítulos ele trata dos problemas que foram relatados a ele. Na segunda etapa da carta, ali a partir do capítulo 7, ele trata dos problemas que os coríntios haviam mandado para ele. Problemas não, as indagações, as dúvidas, as preocupações dos coríntios que eles haviam mandado ao apóstolo Paulo por meio de uma carta. Então o apóstolo Paulo responde a essas indagações, a essas preocupações, a partir da segunda etapa do livro, ali do capítulo 7 até o capítulo 16. No capítulo 16 ele vai então fazer ali as saudações finais, vai fazer algumas solicitações e ele encerra a carta. Então hoje nós vamos estudar ali o capítulo 1, do verso 10 até o verso 17, nós vamos ver o problema das facções. Você sempre que tiver dúvidas, você pode mandar seu e-mail para vulmarjunior@ibopvh.com.br e nós vamos responder as suas dúvidas sempre que você enviar essas dúvidas para a gente. E na medida do possível, na medida até do interesse de todos, a gente pode também compartilhar essas dúvidas, responder essas dúvidas por meio de um vídeo também, para facilitar o estudo de todos. Então, convido você a abrir a sua Bíblia, capítulo 1 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos ver do verso 17 ao verso... Nós vamos ver do verso 17 ao verso 10 ao verso 17, me perdoe, tá? Abra sua Bíblia. O texto, então, nos diz o seguinte: Irmãos, rogo-vos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo que entreis em acordo quando discutirdes e não haja divisões entre vós. Pelo contrário, sejais unidos no mesmo pensamento e no mesmo parecer. Pois, meus irmãos, fui informados a vosso respeito pelos da família de Cloé que há discórdia entre vós. O que quero dizer com isso é que um de vós afirma: eu sou de Paulo, outro eu sou de Apolo, outro eu sou de Cefas, outro eu sou de Cristo. Eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em vosso favor? Fostes batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não haver batizado nenhum de vós, com exceção de Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. É verdade que batizei também a família de Estéfanas. Além desses, não sei se batizei outra pessoa. Porque Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não por sabedoria de palavras, mas para esvaziar o significado, para não esvaziar o significado da cruz. Perdão, vou ler de novo. Porque Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não por sabedoria de palavras, para não esvaziar o significado da cruz. Então o apóstolo Paulo começa a tratar aqui dos assuntos que foram levados a ele pelo grupo da família de Cloé, de maneira que ele ficou sabendo do que estava acontecendo com a igreja dos Coríntios, e então ele começa a tratar da situação. E o primeiro ponto que ele trata, ali no verso 10, ele vai falar sobre a questão das divisões, das contendas. Tá? Então o verso 10 vai nos dizer: Irmãos, rogo-vos em nome do Senhor Jesus Cristo, que entreis em acordo quando discutirdes, e não haja divisão entre vós. Pelo contrário, sejais unidos no mesmo pensamento, no mesmo parecer. Nós vemos primeiro aqui uma exortação. Então o apóstolo Paulo faz uma exortação. Irmãos, rogo-vos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo que entreis em acordo quando discutirdes. É óbvio que em todo grupo, em toda igreja, em todo grupo de reunião de pessoas, haverá momentos em que nós vamos debater assuntos, que nós vamos discutir assuntos, inclusive que nós vamos discordar de alguns assuntos. Isso é natural, isso é normal, isso não há nada de mal nisso. Mas o apóstolo Paulo chama a atenção aqui para que essas discordâncias elas sejam levadas até certo ponto e que, no fim das contas, haja uma preocupação e haja uma
uma disposição dos irmãos para entrarem em acordo. É interessante que nós percebamos isso, porque a unidade da igreja, e nós vamos ver mais para frente essa necessidade aqui, da unidade da igreja, a unidade da igreja, ela passa sim pela concórdia, tá? Pela capacidade que os irmãos têm de concordar uns com os outros, ainda que em determinados pontos nós discordemos de como as coisas deveriam ser feitas, ou como deveriam ser, ou como nós achamos que elas poderiam ser feitas. O ponto é que quando nós percebermos que o intento de todos é o mesmo, que o desejo de todos é o mesmo, se nós fazemos do jeito A ou se nós fazemos do jeito B, isso não necessariamente será errado. Pode ser que um irmão ache que determinada atitude na igreja em relação a uma administração de um determinado ponto ou outro seja melhor por um lado, enquanto o outro irmão acha que é melhor por outro. Nenhum dos dois necessariamente estão errados. Eles podem não concordar com tudo, tá? Mas ainda assim há necessidade de haver uma espécie de predisposição para trabalhar juntos. E aí entra a ideia de concórdia. Há também certas possibilidades de discutirmos e de termos algum tipo de discordância em certos pontos da doutrina, em certos pontos da forma de interpretação do texto bíblico. Nem todas as doutrinas que nós estudamos ou que nós temos como nosso corpo doutrinário são doutrinas que são extremamente basilares ou que ainda são indiscutíveis. Por exemplo, nós, os batistas, nós temos a tradição de batizar por imersão. Outras tradições reformadas, presbiterianas, até mesmo metodistas, anglicanos também, costumam batizar por aspersão. O problema é que, ao interpretarmos o texto bíblico, as duas opções encontram respaldo no texto bíblico. Há textos bíblicos que falam de batismo com a conotação de aspersão, e há textos bíblicos que falam do batismo com a conotação de imersão ou de sepultamento, de morte, né? De morte para uma vida e ressurgimento para o outro, que é o que nós, batistas, adotamos de uma maneira geral. Mas o ponto é que nós reconhecemos que essa não é uma doutrina, não a doutrina do batismo, a necessidade do batismo, mas a doutrina quanto à forma do batismo, ela não é uma doutrina primordial, essencial, que impeça que nós concordemos com os nossos irmãos de outras tradições que fazem batismo de uma outra maneira, que fazem batismo por outros meios, de outra forma, né? Então, o ponto aqui é que nós precisamos entender que, como corpo de Cristo, nós precisamos estar dispostos a concordar até certo ponto, de maneira que a igreja continue caminhando junto, que a igreja continue desenvolvendo o seu trabalho de evangelização. Então, em certo sentido, o apóstolo Paulo aqui está preocupado porque essas pequenas divisões que estavam se instalando dentro da igreja de Corinto, elas estavam caminhando para uma determinada amplitude, que elas impediriam a igreja de estar junta, de haver possibilidade de comunhão e de haver possibilidade de unidade. Unidade não pode ser entendido como uniformidade. Uniformidade é todo mundo pensar igual, todo mundo agir igual, todo mundo falar igual, se comportar igual. Nós somos diferentes uns dos outros, então nós procuramos ter unidade. A unidade é o desejo de estar juntos, ainda que o meu irmão, de repente, não entenda da mesma forma que eu determinados textos bíblicos. Obviamente, quando isso não cai em pontos cruciais, que é o que nós vamos ver mais para frente no estudo da carta de Paulo aos Coríntios, especialmente lá para o finalzinho, no capítulo 15, que havia um grupo que estava discordando da doutrina da ressurreição de Cristo. Aí a discussão muda, porque ali é um ponto crucial. Não dá para ser cristão, não dá para ser crente no Senhor Jesus e não reconhecer a doutrina da ressurreição de Cristo e a doutrina da ressurreição dos crentes, da ressurreição de todas as pessoas, da ressurreição dos mortos para o grande julgamento. Então, nesse ponto,
aí é complicado, aí não dá para caminhar junto. Aí sim exige a necessidade de tomarmos uma atitude mais drástica. Mas o ponto é que em outros pontos, né, em outras questões, não há necessidade de nós nos degladiarmos quando é possível procurar concordância, quando é possível procurar concórdia, de maneira que nós mantenhamos a unidade da igreja. Tá? Existe uma frase que ela é atribuída a muitos nomes ao longo da história. Já foi atribuída a São Tomás de Aquino, outros atribuídos a São Francisco de Assis, atribuído também a Santo Agostinho, nomes do período medieval, patrístico da igreja, né? A gente não sabe exatamente, mas o tema dela diz o seguinte, que nas coisas necessárias que nós tenhamos unidade. Em coisas não essenciais, nas não necessárias, que nós tenhamos tolerância mútua. E em todas as coisas, amor. Tá? Algumas vezes essa frase vai aparecer assim, nas questões primordiais, unidade, nas questões não primordiais, tolerância, em todas as coisas, caridade. Né? Então, nesse sentido, o que nós precisamos entender é que existem pontos da relação dentro da igreja que são essenciais. E desses pontos demanda a nossa fé, demanda a nossa... se desenvolve a nossa fé a partir dessas doutrinas basilares, doutrinas centrais. Com elas nós não negociamos, nós não discutimos. Contudo, há um número outro, um sem número de outros pontos que existe a possibilidade de haver discordância, mas nem por isso nós podemos abrir mão da unidade. Não é porque de repente o meu irmão gosta de cantar de certa forma ou de certos tipos de música que eu não vou poder cultuar com ele ou ter unidade com ele para culto. Essas questões não são primordiais. Embora mais para frente nós vamos falar sobre a importância da forma, além da questão do conteúdo, há certas coisas que nós não precisamos discutir ou perder tempo nos desentendendo quando elas são apenas periféricas. E é isso que o apóstolo Paulo está preocupado aqui ao chamar a atenção dos coríntios, porque eles estavam discutindo sobre questões periféricas e essas questões periféricas estavam abalando, estavam trazendo uma divisão para a unidade da igreja. Por isso ele roga, e aqui presta atenção, ele faz um apelo em nome de Jesus. Ele fala assim, rogo-vos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a preocupação dele era considerável a ponto dele clamar pela intervenção do próprio Cristo ou chamar a atenção dos coríntios para a pessoa de Cristo, assim como ele faz em outros momentos, né, em outras cartas, ele vai fazer também sempre trazendo a unidade a partir da ideia de Cristo. Afinal de contas, nós somos o corpo de Cristo, e sendo o corpo de Cristo, nós estamos ligados a Cristo, Cristo está ligado a nós, não dá para o corpo ficar dividido. Ele vai continuar falando sobre isso mais para frente, quando ele for usar o exemplo do corpo para tratar das questões dos dons e das questões da relação do corpo dentro da igreja. Então, nesse ponto, a preocupação primordial do apóstolo Paulo aqui é que a igreja mantenha a unidade. Unidade não significa uniformidade. Unidade significa o desejo de permanecer unidos. E a ponto de desejar permanecer unidos, eu abro mão, eu vou tolerar certas coisas que muitas vezes talvez não me sejam agradáveis, mas elas não são essenciais, elas não são um ponto crucial. Nós temos como conviver com pequenas diferenças, pequenas interpretações diferentes ou formas de tratar de maneira diferente. Ele continua então tratando essa preocupação, dizendo o seguinte: pois, meus irmãos, fui informado a vosso respeito pelos da família de Cloe que há discórdias entre vós. Então perceba que os irmãos aqui chegaram até o apóstolo Paulo e disseram que havia discórdia. Essa discórdia, ela é diferente de não... A discórdia aqui é diferente de você não simplesmente entender algo da mesma forma que outro. A discórdia aqui é um nível de me impedir de estar no mesmo lugar que meu irmão. Essa é uma preocupação, porque a igreja precisa de unidade. Então ele volta a tratar desse assunto, e aqui o que nós vemos é que o apóstolo Paulo,
ele cita a fonte da informação. É interessante porque ele deixa claro de onde foi que ele ouviu aquela história. A casa de Chloe, as pessoas da casa de Chloe não foram omissos em relação ao problema, que é um outro ponto interessante. O apóstolo Paulo cita a informação e ele deixa claro que ele não ouviu boatos, não foram boatos que chegaram até eles, foi uma informação que chegou até ele. Ao mesmo tempo que nós percebemos o comportamento aqui dos irmãos da casa de Chloe, que eles realmente se preocupavam com a igreja a ponto de tomar uma atitude. Aqui é interessante porque às vezes a gente fica sabendo de coisas que estão acontecendo na igreja e nem tudo consegue chegar à liderança da igreja com a mesma velocidade que deveria chegar para que haja uma solução ou para que haja algum tipo de intervenção para solucionar o problema. E muitas vezes as pessoas simplesmente vão ignorando os problemas, vão ignorando as pequenas divisões que vão se formando dentro da igreja, os desentendimentos que vão sendo nutridos dentro da igreja, e assim a gente vai alimentando uma divisãozinha que vai ganhando tempo, ganhando espaço, a ponto de depois ficar difícil nós conseguirmos restaurar a unidade, restaurar a comunhão original. Então, um ponto interessante aqui é que os irmãos da casa de Chloe, ao ver a situação, eles vão até o apóstolo Paulo e relatam a situação. E dizem, olha, apóstolo, está acontecendo isso, nós precisamos de ajuda, o senhor precisa nos dar alguma orientação em relação a isso. Então, nesse ponto, demonstra a preocupação da casa de Chloe, porque eles não foram omissos. Muitas vezes nós sabemos de coisas que estão acontecendo na nossa igreja, nós não relatamos nem a liderança, ao presbitério da igreja, ao diaconato da igreja, ou mesmo ao pastor da igreja, nós não relatamos a situação, e aí depois, quando as coisas estouram, normalmente se cobra do pastor, como se o pastor ou sua liderança tivesse a capacidade de ser onisciente, de saber de todas as coisas ao mesmo tempo. Por isso nós precisamos, muitas vezes, desenvolver uma mútua preocupação uns com os outros. E aqui não é só apenas para dedurar, né, a falha dos outros. No caso aqui, a casa de Chloe vai lá para contar um problema que estava acontecendo na igreja. Mas muitas vezes isso fica também nítido em situações que os irmãos estão vivendo, que outros irmãos estão sabendo, por exemplo, situação de necessidade, situação de tristeza ou alguma situação de preocupação que a liderança da igreja não consegue ficar sabendo e ela não tem condições de monitorar tudo ao mesmo tempo, e os irmãos estão sabendo, aí a coisa estoura, piora, os irmãos que estavam passando dificuldade começam a passar mais dificuldade, e aí depois é que isso chega à liderança, aí já às vezes é muito tarde para tratar, ou então algum dano maior já foi feito. Então, nesse sentido, a casa de Chloe demonstra preocupação com o corpo. Havia um problema, esse problema precisava de solução, precisava de orientação, e eles então procuram o apóstolo Paulo para orientação. O apóstolo Paulo toma conhecimento de fatos e não de rumores, o que também é interessante. Quando a liderança trata de problemas, ela precisa tratar de fatos, ela não pode tratar por rumores, aquela história de, pastor, eu acho que a pessoa está assim, assim, assim. Não, está ou não está, né? Precisa de fatos, a gente precisa saber o que está acontecendo. Não basta alguém cogitar que esteja acontecendo determinado problema, é de fato necessário saber do problema, relatar o problema corretamente, e a diretoria, a liderança, melhor, precisa tratar do problema real, não de problemas fictícios ou de rumores, tá? Ou de fofoquinhas ou coisas nesse sentido. Tá? Então o apóstolo Paulo, ele trata dos problemas, mas ele trata de uma questão pastoral, ele trata de uma forma pastoral. Ele vai chamar por meus irmãos. Então perceba aqui a preocupação pastoral e o cuidado pastoral, né, que o apóstolo Paulo tem. Ele não trata como crianças ou com pessoas com quem ele não tivesse nenhum tipo de cuidado ou apenas de uma maneira dura. Ele trata de maneira pastoral. Meus irmãos, tá, eu fui informado a vosso respeito, pelos da família de Chloe, que há discórdia entre vós. Então as contendas aparentemente não haviam virado divisões reais, mas contribuíam para um espírito de sectarismo que era prejudicial para a igreja. Então o apóstolo Paulo já está preocupado, está antevendo um problema que vai acontecer a partir dessa visão sectária que estava se formando ali, que são essas facçõezinhas, que nós vamos ver já já no próximo verso,
que é os do partido de Paulo, de Apolo, de Cefas, né, de Pedro, e de Cristo, né? Essas pequenas divisões elas estavam sendo alimentadas de maneira que daqui a pouco a situação estouraria e traria prejuízos muito maiores para a unidade da igreja. Então o apóstolo Paulo vai continuar no verso 12 dizendo assim: o que eu quero dizer com isso é que um de vós afirma: eu sou de Paulo, e o outro eu sou de Apolo, e o outro eu sou de Cefas. Cefas aqui é Pedro, tá? É o nome hebraico de Pedro, né? O nome aramaico de Pedro. Eu sou de Cefas, outro ainda, eu sou de Cristo. Então, as brigas elas eram causadas pelos grupos organizados em torno dos líderes da igreja. Os três primeiros nomes, né, Paulo, Apolo e Cefas e Pedro, eram as grandes lideranças conhecidas naquele momento. Paulo, o plantador das igrejas na região da Macedônia, na região da Grécia, na região ali da Europa. Pedro é o líder do colégio apostólico. Sabe-se que Pedro andou pela Europa, tá? Mas não se sabe exatamente se ele passou por Corinto, não há uma informação fidedigna, né, que nós possamos afirmar que de fato o apóstolo Pedro esteve na igreja de Corinto. É possível, é provável, mas como nós não temos condições de afirmar, não dá para cravar nisso. Nós sabemos que Apolo é a pessoa que sucede o apóstolo Paulo, né, pela sequência que nós comentamos até na aula passada. O apóstolo Paulo vai a Corinto, ele planta a igreja, depois dali ele sai, vai para Éfeso. De Éfeso, enquanto ele vai para Éfeso, chega até Corinto Apolo, ele vem lá ele vem da região lá de Alexandria. Apolo então chega em Corinto, e em Corinto então ele, por ser eloquente, por ser uma pessoa estudada, uma pessoa com grandes capacidades e grandes dons, ele então acaba assumindo uma liderança na igreja. Tanto é que o próprio apóstolo Paulo vai citar mais para frente, ele vai dizer: olha, Paulo aqui plantou, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Jesus Cristo, porque o Apolo assume a liderança naquela igreja, ele assume o pastorio daquela igreja, e então ele é um dos líderes conhecidos. E aí também tem a facção aqui em torno de Cristo, que normalmente é aquele pessoal que gosta de dizer que não segue a homens, que só segue ao próprio Cristo. Nós vamos ver mais para frente que isso também não é uma solução muito inteligente, tá? Não, na verdade demonstra algum tipo de comportamento tanto quanto preocupante, tá? Os coríntios, eles tinham uma grande admiração por grandes pregadores, por grandes oradores. É da tradição corintiana e dos coríntios, quanto da tradição dos gregos de uma maneira geral, uma predileção pela oratória e pelos grandes pregadores, pelos grandes oradores. Os coríntios, como todos os gregos de uma maneira geral, tinham uma relação muito próxima com a filosofia, tinha uma relação muito próxima com a retórica, com as artes da fala, né? Do discurso. Então isso era muito comum dentro da tradição cultural daquele povo, naquele período, de valorizar as pessoas que falavam bem, que pregavam bem, que pregavam aqui, entenda, ainda não dá para, seria anacrônico dizer, talvez usar a expressão pregação, mas todas essas pessoas que discursavam em praça pública, isso era uma demonstração de capacidade, isso era valorizado entre os gregos de uma maneira geral, especialmente entre os coríntios. Haviam muitas escolas de retórica em Corinto, haviam muitas escolas de retórica famosas, então os coríntios davam muito valor a isso. Então é muito provável que, por conta dessa valorização, eles então começaram a ter uma espécie de disputa interna, né? Uma disputa de que uns valorizavam mais, de repente, a capacidade de retórica do apóstolo Paulo, outros mais a capacidade de retórica de Pedro, a capacidade de retórica de Apolo, e ficava ali uma discussão entre eles quem era melhor pregador, quem pregava melhor, quem pregava de maneira mais desinibida, mais desenrolada, que usava melhor as palavras, que transmitia melhor a informação. Então havia uma disputa interna ali que estava causando divisão, porque a partir do momento em que
se elegia um melhor do que os outros, passava-se a ignorar aquilo que o outro estava contribuindo com a sua capacidade, com os seus dons, com os seus talentos. Então note que Paulo aqui ele não cita a participação dos líderes na criação dessas divisões. Fica claro que a liderança não tinha nada a ver com isso, ela nem sequer tinha ciência de que estavam se formando esses pequenos fã-clubes, esses pequenos grupos de seguidores do apóstolo Paulo, de Pedro e de Apolo ali, de maneira que muitas vezes a gente percebe que essas pequenas divisões em torno de líderes ou em torno de ideias nem sempre está associada à própria liderança, às vezes está associada a um grupo de pessoas que interpreta mal essa relação e essa relação acaba se tornando doentia, se tornando perniciosa para o crescimento da igreja. Aqui nós temos que entender também que não há problema em ter líderes referenciais. Tá? Não há nenhum problema em você admirar um pregador, em você admirar alguém que tem uma boa oratória. Existem grandes pregadores no Brasil hoje em dia. Você tem, hoje em dia não, ao longo de toda a nossa história nós sempre tivemos grandes pregadores, entre cristãos, entre protestantes de uma maneira geral. Mas hoje, com o advento da internet, com a facilidade da internet, você tem inúmeros canais, né? Você pode assistir pregações de Hernando Dias Lopes, de Jonas Madureira, de Augusto Nicodemos, Pascoal Piragini, tantos outros grandes pregadores batistas e de outras tradições também. Você pode acompanhar hoje, muitas vezes você pode tirar um dia inteiro e assistir o culto de diversas igrejas, fica armazenado no YouTube. Isso facilita muito a nossa vida. E isso às vezes também cria uma espécie de admiração que muitas vezes deixa de ser benéfica e passa a ser um tanto quanto perniciosa, porque se o outro pregador que você acompanha não é tão eloquente, ou não prega tão bem, ou não tem a mesma desenvoltura daquele pregador que você tem acompanhado, daquele pregador famoso que você tem acompanhado, isso vai fazendo muitas vezes com que você inclusive comece a ignorar aquilo que o pregador com menos eloquência ou com menos capacidade retórica pode contribuir para você. O ponto aqui é que os três exemplos que são dados aqui, Paulo, Apolo e Cefas e Pedro, apenas Apolo é que de fato o texto bíblico diz que ele era um homem eloquente, que ele era um homem com facilidade nas palavras. Os outros dois não há referência sobre essa capacidade retórica deles. Mas mesmo assim você não pode ignorar que o apóstolo Paulo era um grande pregador. Da mesma forma como Pedro, um pescador, é o único que tem registrado dos três uma pregação que 3.000 pessoas se converteram. Então, nesse sentido, o poder da pregação depende muito pouco da capacidade retórica ou da eloquência do pregador e muito mais da ação do Espírito Santo. Então, isso nos serve de lição para aprendermos a valorizar todo aquele que é levantado por Deus para pregar o Evangelho, ainda que ele tenha limitações de vocabulário, limitações de eloquência, de facilidade de formar estruturas de pensamentos para facilitar o entendimento das pessoas. Tudo isso é válido, tudo isso é bom. Quando você estuda sobre homilética, você aprende. Homilética aqui é a disciplina dentro do estudo teológico de preparar sermões, de preparar pregações, né? Quando você estuda na homilética, você aprende a organizar o pensamento, a organizar as ideias, a ideia homilética, o que você está expondo, qual é o texto, delimitar o texto, delimitar as ideias que você quer transmitir. Isso tudo é aprendido. Uns têm muito mais facilidades, uns têm facilidade natural, outros precisam de mais esforço, precisam de mais trabalho, mas nem por isso eles pregam pior do que outros, entendeu? Esse é o ponto aqui que nós precisamos entender. Não há problemas em você ter líderes referenciais. O problema é quando isso se torna fanatismo, a ponto de dizer que a pregação que presta é só a pregação do fulano de tal. Inclusive, aqui um parêntese, existe já uma discussão no meio teológico, no meio acadêmico, sobre os custos perniciosos do período em que nós estamos vivendo, da pandemia,
em relação a pequenas igrejas, né? Pequenas igrejas que muitas vezes os pastores dessas pequenas igrejas não têm a facilidade ou não têm a desenvoltura com estruturas tecnológicas. E isso tem gerado também frustração por parte desses pastores que nem sempre conseguem dominar esses equipamentos, essa questão de gravar, fazer upload para vídeos, YouTube, organizar transmissões ao vivo. Às vezes a igreja não tem estrutura, não tem condições financeiras de fazer isso. Isso muitas vezes tem feito com que a membresia local, por conta da facilidade de acesso a outros canais, né, canais de grandes igrejas, de assistir grandes pregadores a todos os domingos, ou às vezes todos os dias da semana, isso tem feito muitas vezes que algumas pessoas tenham passado a desvalorizar a igreja local, inclusive a participação na igreja local, o seu envolvimento com a igreja local, porque se sentem satisfeitos em estarem alimentados pelo pregador midiático, pelo pregador da internet, pelo pregador famoso do YouTube. Isso tem os seus desdobramentos negativos, tem valor também, tudo é graça. Eu entendo que há uma bênção de Deus para nós nessa grande disponibilidade de pregadores, né? Hoje você pode assistir os grandes pregadores brasileiros em diversos momentos, né, do dia, a qualquer momento você pode ir lá na internet e no YouTube e assistir essas pregações. Mas por outro lado existe também uma preocupação, às vezes as pessoas estão bitoladas a esses pregadores e estão ignorando a sua relação com a igreja local. Às vezes cria-se também um ambiente meio que fanático, que o pregador midiático disse é palavra de Deus para mim, e eu acabo ignorando o restante e passo então a simplesmente desvalorizar tudo aquilo que eu tenho na minha igreja local, que eu tenho na minha congregação de menor porte, e muitas vezes também desvalorizando o próprio pregador da congregação local. Então o apóstolo Paulo chama a atenção para esse ponto dessas divisões, dessas pequenas briguinhas, dessas facções que estavam se organizando, a ponto inclusive de trazer aqui uma pergunta séria, né, tratando o assunto. Ele começa a desenvolver fazendo uma pergunta, na verdade 3 perguntas aos coríntios, de maneira que ele trata o assunto por meio das perguntas. Ele pergunta: ora, será que Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em vosso favor? Fostes batizados em nome de Paulo? Então a primeira pergunta, Cristo está dividido, ele está aqui preocupado com a questão da unidade da igreja. Lembra que a gente falou lá atrás, e ele vai voltar a falar mais para frente sobre isso, usando o exemplo do corpo. Ora, se Cristo é a cabeça do corpo e é um corpo só, não dá para ter divisões no corpo. Então, por isso o apóstolo Paulo pergunta: olha, Cristo está dividido por acaso? Se vocês são parte do mesmo corpo, se Cristo é a cabeça de vocês, se vocês são o corpo de Cristo e vocês estão se dividindo entre vocês, então Cristo está dividido. Perceba aqui a preocupação e a profundidade da atenção que o apóstolo Paulo dá, porque o que ele está aqui preocupado é: Cristo está dividido, por isso a necessidade de unidade na igreja. Não necessidade de uniformidade, mas unidade. Por quê? Porque somos um corpo só, temos uma só cabeça, temos um só senhorio, somos um só povo, somos um corpo ligados uns aos outros. Se nós não considerarmos isso, nós então entraremos em pequenas disputas e Cristo será dividido. Tá? O apóstolo Paulo chama a atenção para esse desdobramento, essa preocupação. A segunda pergunta, ele vai perguntar: Paulo foi crucificado por vocês? Da mesma forma, ele dá continuidade falando também: vocês foram batizados em nome de Paulo? E essas duas últimas perguntas, elas tratam das implicações da cruz e do batismo para o cristão. O que é a cruz para o cristão? O que significa a mensagem da cruz? O apóstolo Paulo vai chamar mais para frente, vai falar mais para frente sobre a questão de mensagem da cruz. O que é a mensagem da cruz? A mensagem da cruz é basicamente o centro da mensagem do Evangelho. Então, se nós estamos ligados, estamos sendo guiados, estamos sendo liderados por outras pessoas e estamos ignorando a unidade da igreja, ignorando o corpo, consequentemente vamos estar também ignorando o significado e o sentido da cruz. Cristo nos chamou, nos comprou, Cristo morreu na cruz, não para que nós vivêssemos em divisão, mas para que nós fôssemos um corpo, um só povo. Da mesma forma, o batismo também tem esse simbolismo de entrada no corpo. Tá?
nós entendemos que você se converte no momento em que você confessa Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Contudo, o batismo, o símbolo, o significado do batismo para nós é exatamente essa aceitação pública, tanto da igreja quanto do próprio cristão, essa aceitação da mensagem do Evangelho, essa confissão pública de que agora ele viverá por esse credo, pelo credo evangélico, por aquilo que ele confessa a partir das Escrituras Sagradas. Ele passa a viver pelo credo que ele confessa que Jesus é o Senhor, que Jesus é Senhor da sua vida, que Jesus é o Cristo de Deus. Então, nesse sentido, o batismo e a mensagem da cruz, elas têm esse elemento ligado ao corpo, ao povo, ao símbolo que nos dá um significado como povo de Deus, como nação de Deus, como corpo unificado. Então, a partir do momento em que as pessoas entram em divisão dentro da igreja, o que nós, no fundo, estamos dizendo é que não somos todos ligados pela mesma mensagem da cruz, não somos todos ligados pelo mesmo batismo. Então, tem dois textos citados aí, 1 de Pedro 1,19, diz assim: mas fostes resgatados pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito, sem mancha, o sangue de Cristo. Então, Cristo morre na cruz para nos unir, para formar um povo, para formar uma igreja. Da mesma forma, Gálatas 3,27 vai dizer: porque todos vós que em Cristo fostes batizados, vos revestistes de Cristo. Então, a ideia do batismo em Cristo, o batismo em Cristo nos dá a ideia de que nós estamos unidos a Cristo e unidos a Cristo, unidos uns aos outros. Por isso o apóstolo Paulo faz esse contraponto. Fui eu que fui crucificado no lugar de vocês? Fui crucificado em favor de vocês? Fui eu que dei sangue para unir vocês? Não. Por acaso fui eu que batizei vocês? Vocês foram batizados em meu nome? Né? Por acaso vocês foram unidos a esse corpo em meu nome? Ou em nome de Cefas? Ou em nome de Apolo? Não, vocês foram batizados em nome de Cristo. Foi o sangue de Cristo que comprou vocês. Logo vocês precisam ter unidade. Logo vocês precisam ter união. Logo vocês precisam entender que vocês são um único corpo e não pode haver divisões entre vocês. Ele continua então tratando a questão, ele vai dizendo: olha, dou graça a Deus por não haver batizado nenhum de vós, com exceção de Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. É verdade que batizei também a família de Estéfanes, além desses não sei se batizei outra pessoa. Então, aparentemente, o apóstolo Paulo tinha percebido essa tendência dos corintianos ali, dos irmãos de Coríntios, essa tendência ao partidarismo, essa tendência que é natural da partir de uma filosofia de vida, grega, a partir dessa ideia de estar ligado a celebridades, a lideranças eloquentes. Então, o apóstolo Paulo, percebendo isso, aparentemente, ele deixa de batizar algumas pessoas, de batizar os membros daquela igreja, até para que não houvesse esse tipo de facção ali no meio da igreja. Então, ele chama a atenção e diz: olha, eu dou graças a Deus porque eu não batizei nenhum de vocês. Tá? A gente não sabe exatamente se foi as razões pelas quais o apóstolo Paulo, mas aparentemente ele percebe aqui uma tendência ao partidarismo, e por perceber essa tendência, ele então ele acaba se precavendo para evitar esse tipo de situação. Isso demonstra que o apóstolo Paulo conhece as suas ovelhas, conhece a sua igreja, conhece o seu eleitorado, né, de maneira a tomar uma atitude sensata diante das tendências comportamentais daquele público. O que é importante também perceber que o pastor, e aqui o apóstolo Paulo ensina aos líderes e aos pastores, que ele precisa reconhecer quem é o seu rebanho, como é que é o comportamento dos membros da sua igreja, de maneira que ele possa lidar com sabedoria com as situações que vão acontecendo. Então o apóstolo Paulo chama a atenção também aqui que ele não dá muita atenção para números, né? Para essa questão de olha, eu batizei todos vocês. Ele está mais preocupado com o conteúdo do que ele precisa fazer, com a sua missão, né? Com o conteúdo da sua mensagem, do que propriamente com algumas numerações do tipo: não, eu que fundei aquela igreja, eu que fundei a igreja X, Y, Z, eu batizei tantos, eu levei tantos à igreja. Né? Ele está mais preocupado com a mensagem que ele
vai pregar. Tanto é que ele vai no verso 17 dizer o seguinte: porque Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não por sabedoria de palavras, para não esvaziar o significado da cruz. Esse verso é um verso bem duro e bem difícil até de ler, se não lermos com a devida atenção, porque o apóstolo Paulo diz, olha, porque Cristo não me enviou para batizar. Dá aqui a ideia de que talvez o batismo não seja uma doutrina essencial. Não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, tá? O batismo é uma doutrina essencial. Todo cristão precisa ser batizado. Todo aquele que confessa o nome de Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador precisa ser batizado. O batismo não é uma possibilidade. Existe no meio dos crentes, dos cristãos de uma maneira geral, a ideia de que o batismo é algo eletivo. Eu escolho batizar ou não. Isso não faz sentido, porque a ordem dada por Cristo é ide por todo mundo, pregai o Evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então existe uma ordem de Cristo Jesus para o batismo. E se Cristo Jesus é o nosso Senhor, nós obedecemos a ordem dele. O batismo tem o seu significado, é um significado profundo, um significado lindo, é um significado de integração a um corpo. Você era de uma natureza, você era de uma nação, você era de um povo, você era de uma outra raça e agora no batismo você nasce de novo. O símbolo de descer as águas e sair das águas está ligado diretamente com a ideia de nascimento. Assim como uma criança nasce envolta em água ali, o cristão sai de dentro das águas batismais como uma nova pessoa, dando um anúncio público de que agora ele é outra pessoa, ele nasceu de novo. E ao nascer de novo, ele então diz a todas as pessoas, ao público, que ele agora é alguém que vive pela fé em Cristo Jesus. E a congregação, quando recebe alguém no batismo, o que a congregação está dizendo é: encontramos outra pessoa que confessa o mesmo credo que nós, por isso nós o batizamos, por isso nós permitimos que ele vá ao batismo. Não é à toa que antes dos batismos nós fazemos uma confissão de fé. O cristão vai à frente da igreja e confessa a sua fé, e aquela profissão de fé é avaliada pela membresia da igreja, dizendo, ó, ele professa a mesma fé que nós ou não. Se ele professa, então nós chancelamos, nós confirmamos, e ao confirmarmos essa mesma fé, é o mesmo credo que nós confessamos, nós então batizamos ele em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o ponto aqui não é que o batismo não tem valor, tá? O apóstolo Paulo aqui deixa claro que ele tem consciência do papel dele. Qual é o papel dele, do apóstolo Paulo? O papel do apóstolo Paulo é ser pregador e plantador de igreja. Tá? Ele não era o batizador, não era a tarefa dele. A tarefa dele era pregar o evangelho e plantar igrejas. Ele é o grande plantador de igrejas. Então ele ia para um canto, plantava uma igreja e ia embora para outro. O batismo ele está associado ao discipulado, porque ele segue o discipulado. Alguém começa o discipulado, alguém chega à igreja, ele confessa Jesus, a gente então inicia um processo de discipulado com ele, caminha algumas milhas para ver se de fato ele é terreno bom, usando aqui a ideia da parábola do semeador. Ele é terreno bom, e para ver se frutifica, se a semente de fato frutifica, se a mensagem internaliza naquele coração, se de fato é isso que ele quer. Lembrando que existe um custo do discipulado. Jesus Cristo mesmo chama atenção, ele diz, olha, se alguém vai sair à guerra, ele precisa ver se tem exército suficiente para vencer a guerra. Se alguém vai construir uma torre, ele precisa ver se tem dinheiro para começar e terminar. A mesma coisa se vocês desejam me seguir. Você precisa saber se é de fato isso que você quer, porque quem me segue vai enfrentar dificuldades, quem me segue vai enfrentar a oposição. Então, existe um custo do discipulado que é necessário esse processo de acompanhamento de um novo membro, de alguém que está se chegando à igreja, de maneira que nesse momento em que ele é discipulado, você então vai fortalecendo as concepções até que ele esteja pronto para o batismo, pronto para ser reconhecido pela congregação como alguém que confessa a mesma fé. Então, nesse ponto, o apóstolo Paulo muitas vezes não tinha tempo hábil, porque ele já estava em outra
em outra cidade, plantando outra igreja, preparando outras lideranças, de maneira a dar prosseguimento à sua grande comissão, que é a sua comissão pessoal, que é de plantar igreja. É óbvio que o apóstolo Paulo batizou muitos cristãos, né? E é óbvio que ele dava valor ao batismo. O ponto aqui é que ele tem consciência do seu papel, que é de ser pregador, plantador de igrejas, tá? Então, na tarefa de pregar, Paulo demonstra o cuidado com a forma da pregação, não só com o conteúdo. Isso já na segunda parte da frase dele, ele vai dizer assim: não por sabedoria de palavras, para não esvaziar o significado da cruz. Então, nessa tarefa de pregar, o apóstolo Paulo nos chama a atenção para uma preocupação em relação à forma da pregação, não só com o conteúdo. Porque a forma aqui ele está chamando a atenção para a questão de sabedoria de palavras. Sabedoria de palavras, para ele aqui, é retórica. É a preocupação em fazer uma pregação que não seja uma pregação calcada em orientação do Espírito Santo, calcada na palavra de Deus, mas fazer uma pregação preocupada em convencer pessoas. Óbvio que todo pregador ele deve ter a preocupação com a escolha das palavras que ele está usando, com os termos que ele está usando, com aquilo que ele está afirmando durante a pregação. Ele tem que ter muito cuidado para não ficar falando bobagens, para não ficar falando questões com duplo sentido. Recentemente, inclusive, no meio da internet, houve uma celeuma em relação a um pregador famoso que falou alguma coisa, depois ele disse que não era exatamente isso que ele estava querendo dizer, e ficou dito pelo não dito, ficou confuso, ninguém entendeu exatamente o que ele queria dizer. Ele se explicou uma vez, se explicou outra vez, e aí cria-se os burburinhos. Uns dizem que ele queria dizer o que disse que não queria dizer, outros dizem que na verdade ele usou uma expressão, ele se expressou mal. Então é óbvio que todo pregador deve se preocupar com as palavras que está usando para ser bem entendido. O ponto é que o pregador não deve se preocupar em fazer um belo discurso só por ser belo, tá? Ele não deve se preocupar em fazer uma bela mensagem com a intenção de mover ou de convencer pessoas com a força das suas palavras. Às vezes, a gente precisa falar coisas duras numa pregação. E nem sempre dá para escolher boas palavras. Você precisa falar aquilo que tem que ser dito. E às vezes o pregador está preocupado em não ofender as pessoas, e aí ele escamoteia as palavras. Ele usa da retórica. Às vezes ele usa da retórica para ludibriar as pessoas a entenderem o que de fato não é o que o texto gostaria de dizer a elas, ou o que o texto está de fato dizendo a elas. Então o apóstolo Paulo aqui, ele disse: olha, eu não estou preocupado em falar bonito para vocês, em usar belas palavras, palavras de sabedoria, porque quem faz isso esvazia o significado da cruz. Porque o pregador ele não tem direito de tirar o foco do que realmente deve ser dito. E o que ele realmente deve dizer é a mensagem da cruz. Isso nos chama a atenção muito, exatamente para os nossos dias, com essa quantidade exorbitante de pregadores de Facebook, de Instagram, de YouTube, muitas vezes fazendo estruturas todas organizadas e montadas para atrair as nossas atenções, de maneira que nós muitas vezes estamos mais preocupados com a beleza estética do que está sendo montado do que propriamente com o conteúdo que está sendo anunciado. Óbvio que você pode trabalhar com as duas coisas ao mesmo tempo. Você pode ter uma estrutura estética que facilite, que ajude. A gente tem conversado bastante isso na igreja, sobre a necessidade de um trabalho acústico. Cada vez mais tem percebido as pessoas têm percebido a importância de uma boa iluminação, de uma boa estruturação, de um bom som, de maneira que as pessoas possam, de fato, ouvir a mensagem sem se sentirem incomodadas por um som alto, ou por barulhos, ou por ecos dentro do templo, ou às vezes por não estar enxergando bem o que está acontecendo, porque a iluminação é ruim. Tudo isso é importante. Agora, quando essas coisas começam a ser utilizadas para
ludibriar as pessoas, ou mesmo para criar sensações e emoções nas pessoas que não são honestas, que não são originais, que não são reais, mas que são frutos de uma influência externa, isso passa a ser preocupante. E é isso que o apóstolo Paulo está preocupado. Porque era isso que estava acontecendo. Os coríntios estavam mais preocupados em ver um belo pregador com uma boa retórica do que propriamente ouvir um bom conteúdo, ouvir o conteúdo que precisa ser dito. Um bom pregador pregará em qualquer lugar, e se ele pregar a mensagem do Evangelho vai tocar em quem precisa ser tocado, porque a mensagem do Evangelho ela é distribuída aos corações pelo Espírito Santo de Deus. Então não há necessidade de nos preocuparmos, muitas vezes, em florear demais, quando na verdade o que nós precisamos nos preocupar é que o conteúdo chegue da melhor maneira possível àquelas pessoas, porque a nós cabe pregar. Quem convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Quem vai fazer o coração delas se aquecer é o Espírito Santo. Quem vai amolecer o coração de pedra e tornar em coração de carne é o Espírito Santo. Quando nós utilizamos de subterfúgios para tentar fazer as vezes do Espírito Santo, nós caímos naquilo que o apóstolo Paulo está dizendo, que nós estamos esvaziando o significado da cruz de Cristo. Nós estamos tirando da cruz o seu foco principal, nós estamos tirando da pregação a mensagem central dela, que é a mensagem da cruz de Cristo. Então, o apóstolo Paulo encerra aqui, nós vamos ver até o verso 17, deixa-me fazer algumas aplicações para que a gente possa encerrar a nossa aula. Tá? Recapitulando, lideranças modelos são benéficas, tá? Contudo, elas não podem se tornar motivo de desunião na igreja. Então, é importante nós termos boas lideranças referenciais, lideranças que são modelos. Você que tem pretensão ao pastoreio, você deve ter modelos de pastores, modelo X, modelo Y, pessoa, pastor tal. Isso não há nenhum mal nisso. Mesmo você que está desejoso de desenvolver as suas capacidades de pregação, as suas habilidades para pregar, não há nenhum problema você acompanhar determinado pregador e até mesmo aprender como ele monta, como ele organiza um texto, perceber ali as características da pregação dele. Não há nada de mal nisso. Isso é muito bom, isso é benéfico. Isso não pode causar desunião na igreja. Não há problema também em você, de repente, ter um determinado teólogo que você gosta dos ensinos dele, da forma como ele trata o texto bíblico, ou da forma como ele interpreta determinados textos bíblicos. Historicamente, os protestantes são divididos basicamente em dois grandes grupos, talvez arminianos e calvinistas. Há quem tente caminhar entre os dois ou caminhar numa terceira via, mas não há nenhum problema em você interpretar as doutrinas da salvação segundo Calvino, ou interpretar as doutrinas da salvação segundo Armínio, ou interpretar as doutrinas da salvação segundo uma terceira linha. Não há nenhum problema de você ter esses homens como referências de interpretação do texto bíblico. O problema é quando isso começa a tornar motivo de divisão. Eu não convivo com o irmão tal porque o irmão tal é arminiano, não convivo com o irmão tal porque o irmão tal é calvinista. O irmão não subscreve as doutrinas da graça, então ele não pode ser considerado meu irmão, não pode ser considerado crente. Isso já é problema de divisões, isso já gera problema de divisões e isso gera desunião na igreja. Gerando desunião na igreja, nós estamos esvaziando a mensagem da cruz, nós estamos dividindo o corpo de Cristo e isso é pecaminoso. Tá? Então não há nenhum problema em você ter lideranças, teólogos de referência. O problema é quando você transforma eles numa espécie de ídolo, vira uma espécie de fã-clube e você só pode interpretar se for segundo fulano de tal, e aí as coisas caminham de uma maneira ruim. Segundo, a forma importa tanto quanto o conteúdo, nem todos os meios glorificam a Deus. Às vezes a gente tem a ideia de que basta a gente ter boa vontade ou basta eu querer fazer a vontade de Deus ou tentar glorificar a Deus com o que eu faço, que isso é o suficiente. Nós temos que nos preocupar com a forma tanto quanto com o conteúdo. Tá? É óbvio que a forma
precisa ser uma forma que seja agradável a Deus, que glorifique a Deus. Às vezes a gente está mais preocupado com uma forma estética para a nossa satisfação do que propriamente para a glória de Deus. Da mesma forma, a gente precisa se preocupar se nós não estamos mais preocupados em aparentar uma sofisticação moderna em detrimento de um conteúdo genuinamente bíblico. Então, modelos de pregação, sistemas de apresentação, uso de ferramentas extras, tudo isso é útil, tudo isso é bom, mas eles precisam ter a preocupação de haver um filtro, de haver um uso correto, de maneira que eles não se tornem meios para iludir as pessoas ou para ludibriar as pessoas. Então, é preocupante quando a gente acha que, porque agora todo mundo está pintando as paredes da igreja de preto, a gente precisa pintar a parede da igreja de preto também para ficar moderno, para ficar as outras igrejas. Isso depende muito do que você está preocupado em fazer com o templo. Tem que saber, inclusive, se você entende o que significa o templo, ou o que é o local. Então, isso tudo é preocupante, porque às vezes a gente esvazia o conteúdo preocupado exclusivamente com a forma e com a forma estética. Certo? A terceira aplicação, a mensagem da cruz de Cristo deve ser o centro das atenções da igreja. Isso completa o entendimento anterior. Qualquer outra coisa que seja diferente da mensagem da cruz deve ser rejeitada. Não adianta ter um visual moderno se não se pregar a mensagem da cruz. Da mesma forma como não adianta ter um visual tradicional, um visual clássico, se não se pregar a mensagem da cruz. O ponto é a mensagem central da igreja, é a mensagem da cruz. Se nós não pregarmos a mensagem da cruz, não adianta nada formas, não adianta nada beleza, não adianta nada estética, tudo isso é perca de tempo, certo? Então, deixe-me fazer a transição aqui. Nós já estamos encerrando o estudo da mensagem de hoje, o estudo da carta de Paulo aos Coríntios de hoje. Nós vimos do capítulo 1, do verso 10 ao verso 17. Se Deus nos permitir, na semana que vem nós vamos dar continuidade ainda no capítulo 1, estudando o restante da carta, de maneira que nós possamos tirar o máximo de lições para as nossas vidas. Vamos orar para encerrar a nossa aula de hoje. Convido você a continuar nos acompanhando nessa série de estudos na carta de Paulo aos Coríntios. Senhor, tem misericórdia de nós e ajuda-nos, Pai, nas nossas dificuldades, nas nossas limitações. Ajuda-nos a procurar a união na igreja, a unidade. Ajuda-nos a evitar as divisões. Ajuda-nos a nos preocupar uns com os outros, de maneira que a tua casa seja fortalecida, seja fortificada, e que tu possa nos usar cada vez mais para anunciar a tua verdadeira mensagem, a mensagem que realmente importa, a mensagem da cruz. Guarda-nos, livra-nos de todo mal, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Fiquem na paz. Se Deus nos permitir, semana que vem estaremos mais uma vez aqui.